Estimados ouvintes, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o nosso episódio, o podcast Papo de Redação, com a professora Dilma de Andrade. A nossa convidada especial hoje é a professora doutoranda Mariângela Borba. Então, esse podcast é patrocinado pelo curso de Redação e Mindfulness Escrita de Ouro. Então, qual é a nossa meta, o nosso objetivo maior, né? É trabalhar com a leitura, com a escrita. E hoje nós trouxemos aqui uma professora universitária que vem nos dar aquele bate-papo a respeito de leitura e escrita e, óbvio, fundamentada na literatura. Então, conforme eu falei, a professora Mariângela Borba estudou na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na UESB, onde ela permaneceu também como professora até o ano de 2024. Junto ao Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, ela foi professora de literatura portuguesa. Doutoranda em Sociologia pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Também especialista em literatura brasileira, mestre pela PUC, Rio de Janeiro, em História da Educação e mestre em Educação pela Universidade de Santiago de Compostela, em Santiago, Espanha. Pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Brasil, sobre a temática Mulher e Literatura. A professora Mariângela também é membro da Academia Conquistense de Letras desde o ano de 1990. Ela é poeta, publicou livros e poemas. Um dos seus primeiros livros foi Fragmentos do Ser Eu, que posteriormente teremos assim, o privilégio de ouvirmos um poema seu. Devo até para rimar, né? Também ela tem poemas soltos em antologias poéticas, publicou muitos e muitos artigos na sua missão, né? Como docente na universidade. Nunca deixa, né? Nunca deixa. E também alguns prefácios. Então, hoje nós estamos aqui com esta pérola diante de nós para falarmos para este planeta, né? Porque, como diz um grande autor, esse momento que nós vivemos hoje é o nosso quintal, né? Que nós estamos aqui, estamos conectados com o mundo. Então, professora Mariângela, para começar o nosso bate-papo, eu estou querendo que você fale um pouco aqui para a gente, como que você descobriu o amor pela literatura em sua trajetória profissional? Como foi que despertou isso aí em você? Boa noite, né? Boa noite a todos, todas que estão aqui nos assistindo. Parabéns, Dilma, por ter essa, como é que podemos dizer assim, uma iniciativa, né? Para provocar realmente essa juventude, ou esse quintal das galáxias, né? Que está realmente chegando no momento de prestar vestibular, mas também não estamos só querendo atender ou chegar até esse público. A gente quer muito mais do que falar para aqueles que precisam escrever uma redação, a gente quer chegar também para os leitores de modo geral. E aí a gente pergunta, onde é que eles estão, né? O que está acontecendo com os nossos leitores? E aí, respondendo a sua pergunta, eu me lembro, eu menina, né, leitora, até porque meus pais, eles eram vendedores de livros. Meus pais viajavam muito vendendo, inclusive na época a editora Abril, né? E eles viajavam para vender as enciclopédias da época, aquelas coleções para as crianças. Então, isso ficou muito vivo na minha memória. Juntamente com essa memória de meus pais vendendo livros, eu fui crescendo e sempre gostando muito, né, de histórias, muito curiosa, e acabei chegando naquilo que a gente diz a adolescência, onde todos somos escritores, todos escrevemos. Como diz o próprio Drummond, né? O que acontece? Todo mundo é escritor, né, na adolescência.
Porque é aquele coração doído, é aquele bicho-papão que a gente cria, né? Em relação aos nossos amores frustrados. Enfim, a Maria Ângela começou a escrever na adolescência, né? Muitas frustrações, não sabia lidar com elas, fazia do mundo realmente o meu inimigo. E Maria Ângela cresceu, guardou um pouco desses escritos e continuou a sua jornada. Casei muito cedo, tive filhos muito cedo e fazia também da minha vida, entre filhos, dona de casa, antes de fazer, né, a faculdade, lia. E alguns livros eu trouxe comigo da época da minha infância. Lia para meus filhos também, né? Aqueles livros que eu lia na infância e que meus pais deixavam em casa. Enfim, Maria Ângela cresceu achando que ainda poderia escrever. E um belo dia, ainda um pouco frustrada diante da minha maturidade meio, como é que se diz, compulsória, com 4 filhos, com 26 anos, eu falei, poxa, eu tenho de escrever, tenho de botar para fora alguma coisa, né? E aí foi isso que foi sendo elaborado. Muito desses escritos continuam numa caixa, num baú. E agora, nesse momento que eu me encontro, eu estou amando pegar papel, o cheiro do papel velho, a minha caligrafia, os meus erros ortográficos. Nossa, eu estou encantada em rever-me nas escritas, né, de uma adolescência já muito tardia. E como eu gostaria de poder passar essa experiência. Mas dizem que experiência não é transferível, o bom é pedir para vivê-la, né? Então, a gente está aqui para isso hoje. Que maravilha, é muito interessante você falando aí, e eu sentindo a conexão, que ontem mesmo eu dei uma entrevista aqui para um blog e falei justamente desse momento da adolescência, né, desse brotar, desse sentimento que realmente flui, né, a gente a Muito vontade de forte. escrever, de ler, muito forte, e eu vejo que isso está precisando ser resgatado no momento, né, professora? Eu vejo assim, essa necessidade. E quando você falou de olha que maravilha, de onde surgiu, de onde brotou essa De onde menina, essa brotou? escritora, né, dos pais que vendiam livros. Que história Vendiam linda, livros, né? é. Muito linda. É uma E, pena que eu não sou ainda contista, né? Eu não consigo uma narrativa. A palavra, ela é tão forte que eu chego a dizer que a palavra é tão petrificada em mim que ela cai. Na hora que ela cai, ela fica, ela não se estende. Então, é a síntese, né, do poema. O poema é uma síntese de um sentimento e ele realmente é muito forte. Então, ainda não consegui dialogar com essas histórias da Maria Ângela, menina. interessante, né? E ela, no seu currículo, achei bem interessante quando ela falou, né, que as maiores produções dela, né, são os 4 filhos e os 7 netos. Eu achei assim No fantástico, final, né? No final ela colocou, no eu final, ainda, assim, eu ainda queria escrever mais. Eu falei, não, deixa para lá a gente conversa. Mas realmente, é a minha por, maior produção. maior produção, né? Quer dizer, eu pedi uma síntese do currículo dela, viu, gente? E assim, como você falou de livro, né? Que você nasceu realmente, né? Nesse ambiente da literatura. Teve algum livro assim que lhe marcou, que lhe chamou a atenção no início da sua trajetória como leitora e professora? Olha, como leitora mais do infantil, eram histórias realmente da carochinha, né? Nós tínhamos uma pessoa que cuidava de nós, Dona Memeia, e ela contava histórias, e ela contava, né? Como é? Uma contista oral. Então, ela contava muitas histórias. Fora isso, quando eu aprendi a ler, eu também manuseava e lia as histórias de criança. Aí tem aquelas idades, né? Essa é para tanta idade, aquela. Eu ia. Mas as histórias que eu mais gostava de ouvir eram as que Memeia contava, que já se foi há muito tempo, Memeia. Mas olha o que é Memeia, acho que 100 e tantos anos depois. Está aqui comigo hoje. Né? E eu vendo, eu consigo enxergar o cheiro do bicho-papão. Porque o cheiro do Ela bicho-papão, vivia, ela né, vivia o história, né? bicho-papão. Né? E quando ela contava as histórias, eu tinha muito medo. E ela vinha para o quarto para contar as histórias, ela não sabia que ela ia aumentar o medo das 2 menores, que era eu e minha irmã Raquel.
Ela começava a contar a história do bicho-papão e caía aquela gota de uma bica. Eu achava que era o bicho-papão chegando. E o cheiro da terra molhada, era o cheiro do bicho-papão. Então, isso envolveu, né, muito a minha infância. Quando eu já estava, já com meus 16 anos, 17, eu li muito Jorge Amado, né? Que me marcou muito foi realmente a obra de Jorge Amado, Capitães de Areia, principalmente, Gabriela, depois que veio a cena, né, a novela, mas foi Jorge Amado quem esteve mais perto. E logo depois os poemas de Drummond, né, que é difícil a gente se afastar, os poemas também daquele que é meu livro de cabeceira e que eu amo de paixão, que é Os Fernandos da Vida, né? O Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos, Ricardo Reis, enfim. Eu fico por aí, mas aí tem uma Florbela Espanca, tem Cecília Meirelles, né? Tem tantos que a gente acaba esquecendo. E, inclusive, na minha idade, eu já estou esquecendo de algumas coisas seriamente. Eu tenho até de trazer meus escritos para poder ler, né, se eu quiser, porque a lembrança está muito mais antiga do que mais presente, né? Como você abordou aí a respeito de Fernando Pessoa, né? Esse escritor, né? Esse poeta, que eu sei que você bebe na fonte dele, né? Constantemente, bebeu e continua bebendo, o que você atribui ele ter essa produção assim, em nível de heterônimos, né? Então, quantos Fernandos, né, você abordou aí? Você atribui isso aí a quê? Ele ter essa capacidade, né, essa condição de viver em mundos diferentes, se tornando pessoas diferentes e sendo ele mesmo. Pois é. Os outros e o outro eu, né? Ou o eu e os outros eus. É, é uma explicação para mim, que eu não vou aqui dar uma aula agora, né? Mas se nós conseguirmos entender a leve, a quase invisível linha entre a genialidade e a loucura, a gente consegue entender Fernando Pessoa. É preciso apenas saber que em mim há essa linha tênue, né? Ela não fala tão alto nem da genialidade, nem da loucura. Mas em Fernando Pessoa, na própria biografia dele, quem tiver interesse deve ter, porque é o máximo, né? Conhecer essa pessoa, até o nome, né? Conhecer essa pessoa na sua integridade fragmentária. É interessante, na própria biografia, ele diz, né? E quem já leu sobre, alguns alunos já leram, na biografia de Fernando, ele diz, né, que ele tinha um amigo, Jean Chevalier, e que conversava com esse amigo na infância diariamente. Quantas crianças têm os amigos imaginários? E quantas crianças bloquearam, né, essa amizade com esse amigo imaginário, porque os pais achavam, né, não, é invenção, é isso, é aquilo. E Fernando Pessoa continuou, né? A perspectiva desse imaginário que o habitou até sua morte fez com que ele pudesse extravasar, né, sem se tornar o preso na camisa de força de um manicômio, nem ir ao suicídio, como o Mário Carneiro foi, seu grande amigo, né? Porque ele conseguiu extravasar, né, esses eus que nos habitam. E fez isso com maestria, né? É brilhante a sua obra, os estilos são diferentes. Porque se fosse o mesmo, não fosse os outros, é difícil, né, você mudar o estilo, mas você sabe quem é Álvaro de Campos e você consegue fazer a diferença lendo a obra de Álvaro de Campos e lendo a de Alberto Caeiro. São duas pessoas, dois espíritos, duas trajetórias psíquicas, emocionais, pessoais, sentimentais, de ver o mundo completamente diferente. Então, essa beleza é realmente contagiante. E o meu orgulho maior, já que falamos dele aqui agora,
foi saber, porque eu estava nesse processo de saber quando, mas ontem o nosso confrade, né, Mozart Najura, que eu passei a minha bibliografia para ele, ele fez o doutorado no Rio de Janeiro e é o primeiro dos meus alunos que fez o doutorado em Fernando Pessoa. Nossa, quando ele me disse ontem, Mariângela, defendi, eu falei, nossa, que maravilha, né? Mas Mozart também tem o meu apreço, né? Uma pessoa extremamente delicada, no sentido da observância, e um grande leitor, desde aluno de Fernando Pessoa. Interessante, mais uma conexão. É. Porque uma das, né, que eu irei lhe questionar, perguntar, justamente como você se sente, né? Que assim, nos eventos literários dos quais eu participo, eu sinto que há bastantes ex-alunos seus que são escritores e escritoras. Pois é, né? menina, é tão E lindo eles sempre isso. estão, né, louvando esse trabalho, esse incentivo que você deu no período em que foram seus alunos na universidade, né, do sudoeste da Bahia. E eu quero saber como que você se sente. E agora você vem trazer aqui, Eu no fiquei muito prato, emocionada. no Fiquei. prato, esse trabalho de Mozart, né? Que ele fez uma Um pesquisa doutorado a em respeito Fernando de Pessoa. Fernando Pessoa. Em Né? Fernando Pessoa, no Então, Rio de Janeiro. inspirada por você. Então, como que você se sente? Eu acho que foi, viu? Eu acho, né? Mozart, se você estiver assistindo, diga nada ao contrário. Mas eu acho que foi, porque foi uma disciplina optativa, né? Então já começa por aí, é uma escolha. É uma escolha. Você não pode pegar uma disciplina que é mais generalista, mais panorâmica, e trabalhar somente com o autor. Mas quando teve a optativa e nós mergulhamos, né, em Fernando Pessoa, e aí me sai esse aluno que hoje me diz, defendi a minha tese em Fernando Pessoa. Trabalhou a perspectiva filosófica, né, em Fernando Pessoa, e, se não me engano, ele trabalhou mais revertido para a leitura de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa e Alberto Caeiro. O ortônimo, né? Fernando Pessoa, e o heterônimo Alberto Caeiro. Mas é difícil também não falar de todos. E olha que eu só falei dos 4. Tem outros aí, né? Que estão lá no baú. Tem um baú ainda, hein? De Fernando Pessoa. E é assim, uma riqueza, né? Porque quantas vezes a gente quer falar alguma coisa, às vezes nos privamos. Imagine você realmente sentir sendo outra pessoa e você externar, né, seus sentimentos, externar aquilo que você realmente está querendo né, colocar para fora diante do mundo. É como se você falasse assim, não, eu não estou falando com fantasmas, né? Não são outras vozes. Ele conseguiu, né, fazer isso. Por isso que é difícil a gente ir por um outro caminho, é muito difícil. Porque para defender uma outra tese que não seja a genialidade, é você tirar do poeta, do escritor, o gênio. E ele é um gênio. Né? Ele é um gênio. Então, mas também eu quero voltar um pouquinho, quando a gente fala de alunos, né? De ex-alunos, hoje colegas, como você tocou, quando falam com você, que reconhecem, né, o seu contributo. Eu nunca contei quantos alunos passaram por mim, mas foram muitos, né? Desde 1988 até 2024, é muita gente. E ontem eu estava comentando exatamente isso também na posse. 40 alunos, Quando comentamos ontem lá na nossa posse, né, na posse dos nossos colegas lá, dos confrades e confreiras, a gente estava comentando isso. Muitos alunos me cumprimentando, eu falava, eu lembro, mas você envelheceu. Você usava óculos? Porque é muito mais fácil. Quem está na performance, quem está na frente, que é o professor, ele é lembrado. Porque os alunos, eu já fui, você já foi, todos aqui somos ou fomos. A gente olha para o sapato que a professora está usando, olha para a roupa que a professora está usando, olha se ela está com o mesmo óculos do outro dia. Então, ela é uma representação e o centro. E se ela realmente chama a atenção, você grava o nome. Ou porque ela falou algo interessante, ou porque a vestimenta dela faz seu estilo, alguma coisa. Mas numa sala que tem de 30 a 40 alunos,
como eu vou lembrar do nome de todos de anos atrás? Aí eu pedia desculpas, mas muitos, claro que eu lembro. Eu tenho a turma de 2011 que a gente faz festinha de Natal até hoje, né? Eu tenho alunos que me mandam mensagem no dia do professor. E ontem eu tive também um outro prazer enorme, que Marilane, né, Guadalajara, também assumiu a Academia Conquistência de Letras, e eu tive o prazer de prefaciar, inclusive, esse último livro dela de poemas, né, que é Máscaras. A nossa Cristina Leilani, também minha aluna. Mozart está lá. Aurélio, um grande escritor, agora publicando uma revista, né, que já tem as edições. Então, quando eu vejo muitos dos meus alunos escrevendo e, e- e vendo em mim um pouco, sabe? Eu acho que eu fui um pouco performática nas minhas aulas para poder fazer esse prazer brotar, né? Porque um professor que não tenha, e aqui eu vou falar o termo na expressão chula, mas que ele tem um significado muito, muito forte, né? E que não fui eu que escrevi, não fui eu que falei, mas foi Roberto Freire, né? Um sociólogo e tal. E ele disse: sem tesão não há solução. E é verdade, né? Tesão no sentido pleno e mais chulo, para entendermos e observarmos que sem esse prazer que Roland Barthes fala, da leitura, né? Da literatura, a gente não chega a lugar nenhum. Então eu devo ter passado, pelo menos, o olhar para a fenda, porque o Roland Barthes fala disso, tá? Não é, não é a roupa curta. E quando eu falava isso para as meninas, né, na sala de aula, ficava aí, os meninos riam. Aprenda, não é uma saia curta, não é perna e barriga de fora. Aprendam que é a fenda na saia. Quanto mais longa e mais funda, melhor, né? Que maravilha. Então é isso. A literatura, ela não mostra de vez, ela te convida. Convida, né? Daí a importância realmente da leitura, né? Da Isso, leitura, você exatamente. falando aí, eu vendo assim, a necessidade de nós nos aprofundarmos em diversos aspectos, em diversos assuntos, né? E Relacionados à como? vida. Quando você falou que Fernando Pessoa tinha um amigo, né? Desde criança, eu me reportei, meu neto, esta semana, um neto de 9 anos, falou que ele tem um amigo com o qual ele conversa. Então, assim, olha que Que interessante, coisa, olha né? só. E, E e é todos, isso eu aí, tive também né? meus Aproveitar isso filhos, as aí, né? crianças As que eu crianças, né? converso, É, e aí eu sento e falo, é mesmo, como é o nome? E entra na história, é, né? é. Então aí você tem realmente um Um diálogo, diálogo, né? porque a leitura é diálogo É com o diálogo. autor. Nós estamos chegando num ponto que me preocupa um pouco a questão realmente da leitura, né? A gente está se afastando cada vez mais da, daquela leitura que a gente falava da capa, né, dura, a leitura do livro Do de capa livro de capa dura. dura, né? Agora é um e-book, eu não sei como é que os adolescentes conseguem fazer a leitura de artigos, de resenhas e de livros de romance, às vezes num celular. Né? Não sabem, inclusive, a traição que estão fazendo para a própria retina. Mas, enfim, temos uma inteligência artificial que coletou o que já teve e está vindo. Porque não é que ela veio com coisas novas. Tudo já foi dito, já foi escrito. A inteligência artificial veio para coletar o que eu ontem estava limpando, né, na biblioteca, a famosa enciclopédia, né? Que Aquelas seus de pais capa dura, vendiam. e essas eram as mais modernas, né? Mirador. Mirador. A Mirador. Barça. A Barça, eu fui da época, acho que da Barça. Mirador. Eu limpando, eu guardo a Mirador. São 20 volumes mais aqueles anexos, né? Acho que ficam 25 livros enormes. A capa bonita, ela vence o tempo. Eu abrindo para ver se tinha traça, limpando, olhando, eu parei e falei: é verdade. A geração dos meus filhos não tinha computador. Não tinha, não tinha celular. Eles precisavam daquela Mirador, daquela enciclopédia. Nela tinha tudo. Hoje, o que é que eu vou fazer com a minha Mirador? Está na IA. Mas não é legal quando você pega no livro e vê, puxa, já estava aqui, ó. Quantos passaram por ela e não viram? A leitura é conhecimento.
A leitura é aumento de vocabulário, é a condição de segurança de estar falando certo, de estar escrevendo. Claro, calma. Escrever certo e falar certo é um pouco perigoso para os linguistas estarmos aqui e não quero discutir isso. O importante, ou o mais importante, é comunicarmos-nos, né? Como Paulo Freire sempre disse, que o mundo, né? O mundo está aí para ser lido. Muitas vezes você só precisa olhar, né? Então, o mundo precede a leitura, o mundo, né? Da palavra precede o mundo da leitura. Eu acho que quase todos nós já sabemos desse grande preceito do nosso mestre, né, educador Paulo Freire. Contudo, precisamos também saber que existe competitividade, que existe mercado de trabalho, que existem processos seletivos e que nós precisamos também dominar, né, aquela fala mais culta, a escrita, que não troque tanto S por C cedilha, S por Z. E como? As regras são falhas. É difícil, às vezes, a gente gravar, né? E a língua portuguesa, Dilma, ela é cheia, ela tem mais exceções do que regras. É muito difícil. Hoje eu tenho meu companheiro, ele é espanhol, e ele domina muito bem, né, o galego. E nós sabemos que o galego, o português é o irmão do galego, que tem uma briguinha aí também, porque diz que o galego, né, a língua galega, dos galegos, do trovadorismo, das cantigas galego-portuguesas, veio antes. Porque uma língua só existe depois de uma nação, né? Não existe... ela simplesmente não... Não surge de nada, né? E se escrevia em galego-português, porque Portugal pertencia, era um porto, né, que pertencia à Galícia. Mas sem essa discussão. O interessante é que ele, muito atento, e gosta muito das línguas de um modo geral. Ele é um linguista nato, né, como chamam. Não é um estudioso acadêmico. E ele fica buscando algumas incongruências que ele me mostra. Ele diz: não tem sentido isso aqui, por isso que tem tanta gente que escreve errado aqui no Brasil, por isso que tem tanto. Porque não tem sentido, é para simplificar, né, a língua e não complicar. Então, quando a gente fala da leitura como uma motivação para o aprendizado do que virá à nossa frente, para o mercado de trabalho que se abre, precisamos ter um pouco mais de atenção para ela, né? Aí você pode também adiantar um pouco e falar, mas espera aí, Maria Ângela, ler tudo? O que ler? Para quê? Por quê? Para quem? Exato. Então, são aquelas perguntas, né, que a gente faz. Tá, vamos ler. Então, ó, eu já li hoje uma bula de remédio. Já li, já treinei. Não é bem assim, né? Eu li um artigo lá no dentista sobre a ortodontia. Está te trazendo conhecimento? Você tinha interesse? Modificou alguma coisa quando você saiu de lá? Ou é porque você também queria saber como é que ia ser o procedimento? A leitura, ela não está ali simplesmente para você pescar. Tem de ter vontade de aprender. Ela está ali para você ler e ter o prazer, né, Fazer de ler, né? de ler. Ô, Mariana, você abordou uma coisa assim, bem interessante aí, quando você falou, né, referiu até à questão dos linguistas, que o importante é você realmente passar a mensagem, você entender o que leu e etc. Mas, assim, nós devemos também ter um pouco de preocupação com essa questão dos aspectos linguísticos, porque, por exemplo, uma das competências, né, do Enem é a questão gramatical. Então, nós não podemos obscurecer, né? Essa questão, essa norma, que não é A tão norma, dominado a norma, como a norma padrão, norma né? padrão, A norma norma padrão, culta, né? alguns autores, realmente colocam assim, a norma padrão. Então, nós temos que obedecer, né? Não, quando vamos elaborar, nós agora, por exemplo, nós do curso de redação escrita de ouro, temos esse cuidado, né? Além da questão de trabalhar a técnica da redação, né? Com a qual eu já trabalho há mais de 20 anos, também abordar esses aspectos linguísticos, que é uma das competências,
E né, como? do E Enem. como? Então, tem esse cuidado. Exato. Como você vai usar, né, justamente quando você falou assim, às vezes, como aparenta, vamos dizer, eu estava me lembrando o S e o C. Aí eu me lembrei, né, peço licença aqui, para abordar alguma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando nós não tínhamos internet, porque hoje, abrindo parênteses, eu vejo que todas as classes, todas as profissões devem estudar um pouco e saber a questão do português, porque você vai trabalhar, né, para Mas diversas concordo, categorias. exatamente. E o que acontece? Hoje, por exemplo, na época eu pedi para fazer uma faixa, né? Uma igreja me pediu, ia ter uma festa de uma padroeira, e me pediu para fazer uma faixa que teria o seguinte versículo bíblico: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu Hoje, a imagino. pessoa faz e manda para a gente corrigir pelo WhatsApp, pelo e-mail, alguma coisa, né? Naquele tempo não tinha isso, ele fez por conta dele, não me apresentou nada. Então, quando eu chego lá em frente à igreja, já está a faixa. A Vós faixa sois já o estava sal da posta. terra e o cal do mundo, com C. Oh. Então, é esse cuidado que todos os profissionais, né? Não só quem vai fazer o Enem, fazer o vestibular, fazer um concurso, mas todas as profissões, como você falou, esse bate-papo nosso aqui é para todos, né? Exato. Todos, Todos, nós. todos, Tanto todas. quer dizer assim, essa contribuição, né, para não só os estudantes, mas todos os cidadãos do mundo, de modo Exato. geral. É aquela coisa. Vamos colocar aqui, é um pouco piadístico, né, o que é colocado quando houve a troca, né, na passagem da faixa. É, A princípio, eu digo, comunicou? Comunicou. comunicou. Principalmente para quem lê a Bíblia, para quem conhece o versículo, né? Comunicou. Pode ter passado, inclusive, despercebido para muitos fiéis. Olha a que ponto a gente chega. Comunicamos. Mas para aquele outro, pode ser um único, que passa, lê, faz a observação do erro ortográfico, é algo que já elimina, né, algumas questões, vamos dizer assim, alguns Se pré-requisitos. estiver sendo avaliado também, Pois é, né? né? Então, essas coisas, realmente, eu já errei muito. O meu grande problema era com S, C cedilha e 2 S e Z. E eu acho que foi o problema de muitos adolescentes. Era muito. Sempre vinha nas minhas provas, até que tanto bateram, que acabei pegando regrinhas que eu criei para mim, né? Eu criei. Porque Associou. exatamente, fiz associações. Então, não é uma crítica, é um alerta, né? Como que eu posso solucionar isso? No meu caso, tive alertas e leitura. Como eu lia, aumentava meu vocabulário e eu já ia percebendo, olha aqui, ó, por que está assim, né? Então, é isso que é preciso, entender que leitura amplia vocabulário. É um dos grandes macetes que eu passo aqui. Mas esse só chega a ser enfadonho. Eu chamo a leitura como o prazer, né, de poder ser e estar no mundo com alguém. Nunca só. Nunca só. Nunca Quantas vezes nós só. estamos lendo um livro e parece que é a nossa história, né? A Nossa, gente entra, você entra, né? né? Aí Naquela você. narrativa e de repente é aquilo ali. Essa questão da leitura, para auxiliar até a questão, né, do vocabulário, além de acrescentar o vocabulário e de escrever corretamente. Vamos dizer Exato. assim, né? A Corretamente. própria A gramática própria em si, gramática né? em si. Eu falei para o Ela. meu neto também essa semana. Falei, à medida que você lê, você está observando ali a palavra, da forma que ela é escrita. Às vezes não precisa nem saber a regra, né? Exato. Então você já assimila. Então o bom leitor, ele já vai assimilando como escrever, as palavras, como pontuar, né? Então, assim, a questão ortográfica, enfim, facilita. E a Além leitura além do também em voz prazer, alta. em voz alta. A leitura em voz alta já é uma outra habilidade. É a habilidade da sonorização da voz, da pontuação, do ritmo, né? Então, a leitura silenciosa é necessária para essa intimidade, para esse prazer da descoberta, né? De personagens, de identificação. Ela é solitária, né? E ela pode ser até trancada. Eu e ela. Mas a leitura em voz alta
ela também desenvolve essa habilidade que é muito importante. Você falar, você gesticular, você representar a palavra é muito bonito, né? Não é você ficar sem saber o que é que faz com a mão, sem saber como olha, né, para a palavra, como interpreta, o tom que você vai colocar, os sinais, eles dizem para você, respira, agora mais forte, para, vai devagar. Então, olha que beleza quando você descobre isso, né, Dilma? É uma riqueza, né? É uma É uma riqueza, riqueza, né? Esse é prazer uma de ler, riqueza. né? Além de todo esse conhecimento, o Você prazer que você veja, e sente, tudo né? isso está Tudo envolto no isso está prazer. envolto no prazer. Eu, assim, eu, eu conectei alguns anos aí, né, justamente nesse processo aí de trabalhar essa parte, que o curso é um curso online, né, está na plataforma Hotmart, e eu peguei alguns jovens da geração Z, Sim, justamente falei, geração Z, já ó. conhece, já tem esse Já tipo de... chegamos na última letra do alfabeto. Para onde vai, eu não sei. Então, eu falei assim, olha esse pessoal para vir trabalhando essa parte aí da internet e tal. E eu fiquei triste com a coisa que eles me disseram. Falei, professora, hoje os jovens estão querendo ler, não. Falei, não me fale isso, não. Pois E é, como vão escrever uma redação? Que existe um repertório, né, que é cobrado lá. Né? Você tem que ter um conhecimento, é exatamente. abordado um assunto, a pessoa que lê já se remete, né? Já remete àquilo que você leu, a um livro, ou a um filme que assistiu, alguma coisa. Se a pessoa não tem esse conhecimento, vai escrever como a sua redação, o seu texto, Olha né? só o que a leitura faz, hein? Olha o que leitura faz, né? Você pode ler imagem, Uhum. você pode ler o filme, você pode ler um livro de literatura, você pode ler um artigo sobre os astronautas, você pode ler sobre a questão da adolescência, né, na atualidade, como lidar, né? Isso. A mecanização do mundo, a desumanização do mundo. Tá, você acha que você é tão gênio assim que você vai criar o ovo da galinha? Você tem de ler para saber. Você tem de ler para criar repertório. Porque você vai dialogar com o que você lê. Criar repertório é o quê? Se a gente falar de um músico, eu amo o repertório de fulano de tal. Repertório é o quê? É o que ele tem. São canções várias. Uma delas você gosta mais, outra você gosta menos. Qual o seu repertório? Hum? Do que podemos falar hoje? Qual o argumento que você vai me passar? O que você está lendo? Hum? Aí, diante disso aí que você falou, você com a sua larga experiência, né, que tem no campo da docência, você percebe a diferença entre quem lê com frequência e quem não lê na escrita de seus alunos? Ah, Dê um a exemplo aí pra gente. resposta, a resposta é É óbvia, né? óbvio, né? É óbvia. Agora o exemplo. Ah, eu tive, claro que numa sala você tem diferenças, né? Gritantes. É, tem pessoas que chegam e não conseguem sair, tem outros que saem, vão adiante. O que me incomodava muito em alguns alunos, e aí eu estou sendo bem generalista, né? Para não cair em uma situação que me incomode, fique bem claro isso, mas o problema mais forte era a questão realmente da ortografia, era a questão da argumentação, falta total de coesão e mesmo copiando, Ctrl C, Ctrl V, não sabia nem colar para dar coerência ao texto. Isso é muito triste. Não é pouco. É você dar um material para os seus alunos. Eu gostaria que vocês fizessem isso, isso e isso. Passa um roteiro. E quando você recebe uma cópia e não sabe nem fazer uma cópia? Então tomem cuidado. É muito triste, é feio, é vergonhoso. E a professora não reprovar, porque isso não vai mudar seu destino. Se não é leitor, não será.
E eu vejo isso aí, professora Mariângela, assim, uma situação preocupante, porque hoje, às vezes, muitos alunos pegam uma receita para passar na prova, fazer a prova de redação, e não há essa preocupação de quando ele chegar lá na universidade. Né? Então, qual é vamos dizer assim, o arsenal de conhecimento que ele tem para utilizar isso aí que você terminou de falar? Não leva Né? com ele, vai ficar Não leva com ele, difícil fica se ele não difícil. arregaçar as mangas na sala de aula e falar, agora eu vou. A minha oportunidade é agora. Mas tem alguns que vão e parece que não querem abraçar a Às vezes até oportunidade. se frustram, não é? Pensam que é outra realidade. Exato. Então, daí a necessidade de se preparar hoje, né? Ontem. Acho que é ontem. É ontem, para quando não só ser aprovado, né, em um vestibular, em um concurso da vida, porém ter conhecimento depois, né, de tocar o seu curso para frente, de ser um profissional, porque eu sempre falo que quem faz um curso superior são poucas as pessoas que vão fazer, vamos dizer assim, por realização pessoal. Eu acredito que 99% é pensando em uma profissão, seja lá ela qual for, né? Então, daí é a pessoa realmente se preparar. E a leitura é o caminho que dá oportunidade para todos, né? Exato. Dá oportunidade para todos. Só uma questãozinha aqui. Quando a gente fala falta, falta leitura, no sentido que a gente está aqui buscando trazer, para que aumente o repertório de argumentação, né? Para tudo na vida, para uma discussão, um bate-papo aqui, né? É, é, mas eu sinto, hoje já estou fora das salas de aula, né? Mas eu sinto Tão jovem. que que os jovens estão chegando sem maturidade suficiente, sem repertório, muitos, vamos falar no geral, tem suas especificidades, tem sim, e muitas. Mas quando eles chegam lá, é como você falou, eles se assustam, não era bem o que eu queria, mas mesmo que ele vá para humanas, eu sou de humanas, vou para humanas. Não, eu sou das exatas, vou para exatas, sem ler, ele não vai para lugar nenhum. Não sei se você está entendendo. Mesmo que eu vá trabalhar com os símbolos da matemática, da química, da física, é preciso que eu leia para decodificar aquilo que está sendo representado em símbolos. É preciso, porque senão você vai ficar tão especializado que você vai ficar tão solitário, tão individualizado, que você vai viver num laboratório sozinho. Ou você vai sair com sua esposa e vai ficar no celular enquanto ela fica no dela e o vinho está aqui esquentando, porque não tem que conversar. Leitura é como nós estamos tentando dizer aqui. Não é só da literatura. A literatura é um presente da alma humana. Quem descobrir que literatura é um presente humano na Terra, para todos, aí é uma delícia. E quem aprender a sensibilidade, né, que ela traz para que a gente possa falar de si, se identificar com o outro, também é maravilhoso. Mas não podemos nos esquecer que tudo precede a leitura. O mundo pede leitura. É o mundo que está pedindo leitura. Se me der uma parte ainda, Roland Barthes, que eu gosto muito, um ensaísta francês, né, já falecido, no século XX, morreu jovem, atropelado. E ele tem um livrinho, né, que ele fez uma conferência chamada Aula, no Collège de France. Neste livrinho, eu usava, né, para meus alunos. Nesse livrinho, que não é livrinho, é um livrão, não é a página que dita, né, a preciosidade do livro, não é o número de páginas. Ele diz o seguinte, que é a pergunta que eu faço aqui, né, para vocês que estão aqui no estúdio. Se chegasse hoje, né, o dia do juízo final, mas que poderia sobreviver alguns escolhidos e poderíamos falar de uma disciplina que nos daria a possibilidade de recomeçarmos a leitura do mundo. Que disciplina ficaria?
Essa da qual estamos falando. Qual delas, Dilma? Essa da qual estamos falando. Ah, ela dá uma resposta, hein? Assim, ó. Ah, Ah, um pouco evasiva, mas tem um nome essa disciplina. Sabe qual o nome dessa disciplina? Chama-se que leitura não é disciplina. exato. Literatura. Esta disciplina, esta matéria, chama-se literatura. E sabem por quê? Ele dá a explicação. Porque na literatura você encontra geografia, história, política, você encontra física, você encontra. Todas as outras estão dentro dela, porque a história, ela não é uma história única. Ela fala sobre o mundo, e o mundo às vezes tem um físico que morre dentro do laboratório com os ratos, por que não? Tem um louco que morre esquizofrênico nos sanatórios da vida, né? Fala de psicanálise, fala de psicologia, tem a história, né? O Morro dos Ventos Uivantes, que morro é esse? Vou para a história, vou procurar saber se existiu, se não existiu, se é fictício, né? Um memorial do convento. Que memorial do convento? Tudo está lá, né? As divisões geográficas, o nosso Guimarães Rosa, ontem tão citado, né? Nordestino, que falava tanto da terra, o Graciliano, geografia. É uma pena que às vezes pegam a literatura como um pré-paro para ensinar a língua, para ensinar a leitura ou a ler. Ela deve estar junto. Ela é uma simbiose, sabe? É leitura, literatura e escrita. Elas estão juntas. É simbiótico. É simbiótico. Tanto é que o nosso tema é literatura, leitura E escrita. Né? E quando você estava falando justamente dessa proposta da literatura, uma proposta interdisciplinar. Interdisciplinar, exatamente. Se todos lessem, né, com esses olhos, visando, né, o que esse texto está demonstrando aqui em diversos aspectos. Aí me fez lembrar, quando eu fazia faculdade, a professora pediu para lermos um livro cujo título é Zero. Não me lembro do autor, não me pergunte. Não me lembro mais. E eu me lembro... Eu não me lembrei, mas eu sei. Que nessa narrativa... Vamos ver se eu lembro aqui. Nessa narrativa havia um momento... Os animais... Pessoas viviam em os detentos viviam, né, lá num estado assim, meio que... sem condição nenhuma. Animais, né? Eles conviviam com animais. Era um submundo mesmo, né? Era um submundo mesmo, né? Muita sujeira, tinham ratos, uma condição mesmo subhumana, né? Aí, quando eu fui abordar a respeito daquele livro, Zero. Eu falei, o Zero, né? Quando eu fui abordar a respeito daquele livro, eu vi ali uma percepção social, né? Que eles estavam em uma casa de detenção, né? Um presídio, essa palavra está querendo em um presídio, e aquelas pessoas vivendo de uma condição subhumana, tá? De descuidos, tá? Em que haviam ratos, isso aí caracteriza o quê? Sujeira, e etc. Doenças, né? Uma série de coisas que... E aí a professora falou assim, e aqui estava voltada para um aspecto social. Ela falou, Dilma, eu nunca tinha percebido isso. Então, olha a questão da leitura. Exato. Então, te ler um texto, tanto é que nós lemos um texto hoje, daqui X dias, X meses, vamos ler um livro, né? Tem outra percepção. Porque justamente essa grandiosidade, nessa percepção, porque tudo está conectado em nosso universo, né? Não existe o universo. Essa educação fragmentada, a gente hoje vê que não é por esse caminho, né? Houve um momento na história... Claro, né? a especialização era tudo, né? Especialista nisso. Mas isso hoje não se fala. Não se fala. Você, tudo bem, eu tenho essa especialidade, mas eu tenho de me abrir para o mundo. Justamente. Eu tenho de me abrir para as leituras que o mundo me oferece. Tem que ter esse né? conhecimento. Então, você, né, que é uma pesquisadora a respeito do tema, né? Aproveitar aqui esse momento, mulher e literatura. Qual a influência da mulher na literatura? A outra pergunta parece que está feita, né, para mim a resposta. Primeiro, porque eu sou mulher. Segundo, porque eu sou de uma geração em que, de fato, as mulheres
tinham algumas dificuldades, né? Mantidas por uma sociedade extremamente patriarcal, machista e por aí vai. Não digo que isso já está completamente eliminado, né? Porque está aí ainda, mas já vencemos muitas, muitas batalhas e podemos dizer que somos vitoriosas, né? Tanto no campo da ciência, de um modo amplo e quase que restrito, as mulheres estão entrando em tudo. Está mostrando a sua capacidade, né? Não é o gênero que vai determinar a sua capacidade, né? A sua condição de ser e estar naquele lugar. Então, primeiro, por ser mulher, por me identificar demais com escritoras, né? Lendo algumas escritoras, me identifiquei muito com Flor Bela, com Cecília Meirelles, com a nossa Clarice Lispector. Então, teve alguns momentos bem pontuais na minha trajetória que eu lia muito mais as mulheres e me interessava muito mais para ler a personagem mulher nas obras dos homens. Porque eu percebia que no século XIX eu não tinha, as personagens mulheres eram todas vítimas, né? E qual escritora que não era com pseudônimo para escrever final do século XVIII para o século XIX? Muitas botavam na gavetinha escondida ali, né? Seus escritos e usava pseudônimo. Tem um livro de Virginia Woolf, que é também uma palestra que ela foi dar num curso de letras, e o nome do livro como é o nome? Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu, para quem quiser. E nesse livro, ela está mostrando exatamente... Vem cá. Ela está mostrando exatamente essa questão que estamos aqui apontando. Onde estão as mulheres na biblioteca? Né? Porque ela entrou na biblioteca e não viu. Cadê as mulheres? Cadê? E aí ela foi questionando, e percebeu uma coisa assim, tipo, se Shakespeare tivesse uma irmã, será que a irmã de Shakespeare seria tão importante na literatura como Shakespeare? Será que ela iriam reconhecer o que ela produziu, como reconhecem? Porque ele é homem? Então, ela vai fazer essas perguntas e a falta que ela sentia das mulheres na literatura. E ela foi perceber que a mulher, né, ao final, com as alunas ali ouvindo, ela disse, a questão é vocês se formarem, irem para a universidade, se formarem, ganharem seu próprio dinheiro. Porque vocês se mantendo, aí vocês podem escrever o que vocês quiserem usando o nome próprio. Aí eu me incentivei, né? Falei, poxa, agora é que eu vou escrever mesmo. E aí foi indo, e o meu mestrado, mesmo em História da Educação, eu trabalhei com mulheres, né? Na academia, na profissão. E quando eu fui para a Espanha, com a proposta do doutorado, tive de fazer outro mestrado. E nesse mestrado eu dei prosseguimento ao que eu já vinha estudando, mas só que numa perspectiva agora mais feminista, né? Aí eu trabalhei com a teoria feminista para poder dar uma focada mesmo epistemológica com algumas teóricas, né, que falam sobre a questão do gênero. Muito bom, muito bom. Continuando aqui, professora, você abordou aí tantos e tantos, né, escritores, autores. Você pode falar aqui para a gente quais são os autores brasileiros e portugueses que você considera assim, de grande relevância para quem está se preparando para entrar na universidade? Nossa, essa é uma pergunta restrita. Porque, às vezes, tem as pegadinhas, né? Às vezes está na época dos clássicos. Às vezes, não. E os alunos não gostam muito, né, de ler os clássicos. Mas tem de ler. Tem de ler para poder saber exatamente também a questão da simbiose da própria escrita, da própria literatura. Quem escreveu no século XVIII não é o mesmo que vai escrever no século XX, século XXI. José de Alencar, a questão da mulher, exatamente. Né? Aborda a questão da mulher. É um clássico, né? É um clássico. O Eça de Queiroz, Machado de Assis aqui, né? A famosa pergunta que até hoje é teatralizada. E Capitu, traiu ou não traiu, né?
Enfim, a nossa Luísa de Eça de Queiroz, perceberam que todas as mulheres morrem nesses filmes, nessas obras românticas? Todas as mulheres morrem. Ou elas morrem socialmente, ou morte morrida, Fisicamente. né, fisicamente. O suicídio é muito recorrente. Mas, sim, voltando. Então, se formos falar, né, de autores portugueses, eh, na atualidade, a gente pode. Não é nem atualidade, porque eu também não estou muito afeita agora nesse momento com os nomes. Mas, por exemplo, Saramago. Saramago está sendo muito requisitado ultimamente. Não sei se foi requisitado já, acho que não foi no vestibular passado. Mas Saramago está sendo muito lido, né? Voltaram a pegar escritores portugueses, da língua portuguesa, vamos dizer assim. Então, tem o Saramago, que eu indico. Aqui no Brasil, querendo ou não, um Machado de Assis tem de ser lido, ou pelos contos, ou nos contos, né? Não se pode deixar de ler um Machado de Assis, não se pode deixar de ler um Graciliano Ramos. Então, eu não estou falando do século XVII, que no Brasil ainda não tinha nem o que poderiam chamar de uma literatura nacional, né? Ela só começa no século XIX, com o romantismo, certo? Mas esses clássicos, se falarmos em clássicos da língua portuguesa, está lá em Portugal, está lá na África, né? Então, temos de ir realmente buscar esses clássicos. E hoje nós temos também um grupo, né, na atualidade, de jovens escritores, mas que não entraram ainda nesse mercado, vamos dizer, da editorial, né? Mais solidificados, né? Não estão. Então, continuem ainda atentos para os que já estão solidificados, discutidos, criticados, lidos, porque você não pode escrever sobre quem não foi ainda parar na história da literatura brasileira. É outro adendo que a gente tem de fazer. Não adianta. Ah, porque eu li fulano de tal e é muito bom. Ah, onde é que está a crítica? O que é que falaram sobre ela? Né? Porque você tem de ter um parâmetro para poder fazer o julgamento dessa leitura. Então, os clássicos ainda continuam. Em Portugal, essa de Queiroz, um Fernando Pessoa, porque infelizmente não se entra com poesia, né? Mas Fernando Pessoa tem contos, ele tem prosa também. Nós temos os românticos, os realistas portugueses são muito bons, de um modo geral. Então, foquem, né, nesse período. No Brasil, vamos pegar autores do século XIX, que aí você vai ter os românticos, né? E em Portugal, pegue o século XVIII, pegue o romantismo, o barroco, século XVIII, século XVII para século XVIII. Pegue os clássicos também, né? Então, querendo ou não, você vai ter de ler os clássicos. É bom, muito bom, até para você entender que não existe nada novo no mundo. Tudo já foi dito, já foi escrito. A gente só faz dar o outro tom. Não fui eu que disse, não, disseram. Professora, quem é da área, vamos dizer assim, né, da área de letras, da área de literatura, então, assim, já sabe mais ou menos essa contribuição, vamos dizer, da literatura portuguesa no Brasil. Então, você pode falar um pouco a respeito disso aí? Qual foi a contribuição, né, da literatura portuguesa aqui para a literatura brasileira? Essa contribuição aqui para o Brasil, né? Primeiramente, a língua. A língua nos uniu, né? Embora o português de Portugal falado é terrível. Tinha vezes que eu passava, né? Algum texto, um vídeo, a dicção, a entonação, eles diziam, tipo assim, que língua é essa? Eu falei, o português, de Portugal. É porque o português realmente de Portugal, principalmente o Porto não, Lisboa, é muito sibilante. Mas na escrita somos idênticos, né? Tanto é que se você der uma cantiga trovadoresca da língua, galego, língua que não se pode. Hoje se discute, eu não vou discutir isso.
Mas o galego-português, né, os trovadores, Idade Média, situada ali na Galícia, né, século XII, 1100 e tanto, um tempinho, hein? Estavam falando uma língua que seria aquela língua também nossa inicial. Depois foi o quê? Organicamente, a língua vai se ajustando, vai, né? Então, ela nos une, não nos separa, a não ser em um ponto. A literatura está muito delicadamente, a literatura, hein? Está muito delicadamente entrelaçada com a questão da nacionalidade, da cultura, da territorialidade. Tudo isso faz parte do que chamamos de literatura, de um, né, lugar. Tanto é que você fala literatura norte-americana, literatura brasileira, literatura portuguesa. Aqui um adendo, porque quando eu dava minhas aulas, e quando eu ia corrigir alguma coisa, não sei o quê, porque dentro da literatura brasileira, eu falei, mas eu estou dando aula de literatura portuguesa. Falamos a mesma língua, mas literatura brasileira está aqui, ó. E a literatura portuguesa está lá. Eu ficava muito triste, falando de literatura e autores portugueses e achando que eu estava falando de literatura brasileira. Então, onde é que se encontra? Na língua. A influência é porque nós fomos descobertos. Mentira. Nós já estávamos aqui. Tá? Nós tínhamos os moradores nativos, os indígenas. Enfim, quando veio a descoberta do Brasil, ou quando aqui chegaram, talvez fique melhor, a língua não era a mesma. Então, não havia como. O que é que fizeram? A cultura também não era a mesma, vieram da Europa, não tem nada a ver com a América, não tinha nada a ver com a gente. Aculturou-se, né? Os jesuítas chegaram, houve uma aculturação, tinha de chegar mais perto do branco, né? Europeu. E isso foi o quê? Uma cultura transplantada, e foi fazendo, e foi moldando, foi fazendo a massa. Tudo bem, isso foi quando? Tão recente, né? Quando a gente fala do mundo, que é muito mais velho do que a gente possa imaginar, e que a literatura lá na Europa, em Portugal em particular, e na Espanha, já estava, desde o século VIII, já estava lá na Grécia, já estava em Roma. A literatura, a expressão humana, já estava. E aqui os nossos nativos, né, o povo que aqui estava, falava uma língua que ninguém entendia. Claro que você teve de fazer uma massa, uma aculturação, trazer uma cultura, uma implantação, e isso realmente foi a grande influência da inauguração daquilo que nós chamamos de o início da literatura brasileira, que alguns críticos discordam, outros concordam. Uns dizem que ela começou com o romantismo, né? Foi quando um Alencar da vida veio, começou escrevendo, né? E tentando mostrar a cultura brasileira, mas mesmo tentando mostrar essa cultura brasileira, tentando heroicizar o índio, era uma coisa meio que estereotipada, né? Outros defendem que um pouquinho antes, nós já tínhamos aqui uma influência barroca, mas não vamos discutir isso aqui agora. Isso aí já são disciplinas muito específicas para a gente discutir, né? Inclusive, existem teses onde uma contradiz a outra e prova. O que nós estamos querendo aqui mostrar é essas influências. Então, essa influência, se podemos dizer, ela realmente foi esbranquiçada, né? Mas quando chegou o realismo, ainda no século XIX, realismo que nós chamamos, que é uma manifestação de um estilo, esses ismos são estilos, né? Que a história da literatura vai nomeando para poder colocar, né? Um grupo de autores
fica mais fácil de ler, né? De fazer uma interpretação comparativa ou coisa assim. Quando chega o realismo, ainda no século XIX, o que vai se perceber com um Machado de Assis, por exemplo, né, e outros também que aqui estão, é que a literatura ela precisava buscar a sua autonomia e precisava retratar o Brasil de então, né, e não buscar um herói que não existia. Nós não tivemos aqui Idade Média, não havia cavaleiros medievais, o índio não era nem indígena, né, vamos dizer, que é melhor assim. Ele não era, ele lutava para comer, para caçar, né, enfim, eu acho que deu para responder, né, gente? A influência na literatura, ela tem de ter a perspectiva histórica, a perspectiva cultural, a nacional, a formar uma crítica, né, a autoridade crítica para se chamar de literatura. Então, eu não posso estudar a literatura portuguesa buscando autores brasileiros. O que eu posso é fazer uma leitura comparativa para ver as influências, né, e como a cultura do momento envolve. Porque não era no dia 10 de 1888 que falou agora que é romantismo. Não. Nada estão. Não, não. É um fluxo, né? É como se fosse um pêndulo. E nem sempre é no mesmo dia. Um ano depois, teve o romantismo em Portugal, na França. Eles não batem mas ficam contemporâneos. Então, nem isso. Agora, claro que os nossos brasileiros leram os portugueses. Teve uma influência enorme dos franceses. Os românticos franceses foram lidos por nós, né? Os românticos portugueses, românticos ingleses foram lidos por nós. Então, essa influência toda fez a nossa literatura. E outra coisa, você também tem de entender que muitos dos nossos... nós não tínhamos universidades aqui, como na Europa, né? Seculares. Estava nascendo. Então, a gente vai ver que a USP, acho que foi em 1934. Então, a gente vai perceber que muitos dos escritores, que eram filhos de coronéis, iam para onde estudar? Para Coimbra. Iam para lá, para Portugal. E lá tinham contato com o quê? Com as conferências dos cassinos, conferências do Cassino Lisboense, né, sobre literatura, tinham contato com livros que chegavam primeiro lá do que aqui. Então, muitos dos nossos estudantes de Direito e de Medicina, para onde iam? Para Portugal. Então, e essa influência é gostosa, mas você precisa saber o seu lugar, a sua identidade, para que você não perca, né, essa autoridade de ser. Muito bom, muito bom. Estamos quase chegando ao final, mas assim... Não, sim, eu só queria agradecer lá os ouvintes que estão ali no... Se não estão, vão nos ver ainda, né? Com certeza. Então, assim, Mariângela, ao longo dos anos, eu a conheço, né? E eu sinto que você fala com a alma. Você expressa uma energia que inspira, né? Através do seu saber, de muitos saberes. Nós estamos vendo aqui muito saber, né? Muita riqueza nós estamos aqui. Por isso, nós aconselhamos que assistam esse podcast. Ele ficará gravado, né, brevemente, está gravado no YouTube. Assistam, porque isso aqui é uma aula para sempre, né? Então, você inspira até com seu tom de voz. Sua voz expressa uma melodia encantadora, tá? Então, eu quero saber como a literatura pode ajudar a entender melhor a sociedade, o mundo e até a nós mesmos, a si mesmo. Como que a literatura pode atingir esse todo aí? Como a gente falou até agora, né? A literatura meus filhos, hoje meus netos, né? Às vezes chegam lá em casa e falam, você já leu tudo isso? Porque hoje eu olho assim e falo, poxa, é muito livro mesmo. Não li nem metade. Parece estranho, né? Mas manuseei.
Quase Às todos. vezes tira um capítulo, né? Exato. Ou tem um risco, ou tem uma página que está marcada. É um recado que eu quero deixar aqui. Não necessariamente, né? Que Barthes também fala muito disso. Não necessariamente. Você precisa começar e finalizar o livro no mesmo dia, ou nunca finalizar, ou começar a ler do fim para o começo. Quem vai estipular isso, essa autoridade da leitura, quem vai te dar é você mesmo, né? Então, no meu caso, a literatura, quando eu olho os livros, eu disse, gastei muito dinheiro para comprar livro. E tome de livro. Quando eu viajava com meu falecido marido, que tinha comércio aqui, às vezes eu ia com ele fazer compras. Mas eu não ia, porque era muito enfadonho ficar olhando, medindo, pegando numeração. Aí ele me deixava em uma biblioteca ou em uma livraria, quando as livrarias, né, existiam, em pujança mesmo. Menina, eu ficava maravilhada e sempre saía com 5, 6 livros. Lia todos quando eu chegava? Não. Ia ler, porque tinha um dia que algo me chamou a atenção, alguém citou aquele nome e eu fui lá buscar. Precisa ter pesquisa. Uma pesquisa, principalmente, né? Porque eu não estou dizendo que eu só tenho romances. Eu tenho muitos livros de teoria literária, né? Tenho livros de psicanálise, tenho livros de sociologia, de política. Tenho Marx, nunca li todo, mas pesquisa, está lá, muita coisa. Mas, enfim. Então, a literatura, ela, de fato, me substancia. Eu crio sustância. Sabe o que é sustância de criança? Pois é, tipo mingau, né? Um mingau. A gente vai comendo um mingau de mocotó, um caldo, né? Aquele caldinho de feijão gostoso. É a sustância. Eu falava assim para os meus queridos, né? Imortais, imortais alunos e alunas, que realmente é a substância da alma. E para estes alunos que estão se preparando agora para o Enem, vestibular e concursos, qual é a mensagem que você deixa para eles? Diante de tudo isso que você falou. Eu gostaria que eles não vivessem, sabe, uma situação de tamanha concorrência, né? E suporte, de tensão e frustração também. Mas, por outro lado, é um exame, né? É um momento que vai ter de se passar em alguma situação, mesmo que não seja para o vestibular. Então, muita tranquilidade. Acredite, né, em você. Mas, acima de tudo, eu não vou dizer agora, leia. Talvez não dê mais tempo. Mas faça da leitura, né, o seu hábito de vida. Não precisa ler todo dia, não precisa ler o capítulo todo. Como eu comentei, né, com o Roland Barthes, abre a Bíblia. É a Bíblia que você gosta? Abra, né? Dá uma respirada e veja que a Bíblia é um dos maiores livros de literatura do mundo. O problema é quem lê. O problema na Bíblia é quem lê, quem interpreta, quem traduz. Porque quem escreveu a Bíblia não foi o ser supremo, foram homens que viveram de carne e osso como nós. Assim como eles, nós somos intérpretes. Leiam com cautela do que estão lendo. Leiam com a responsabilidade de leitor. Passem o que vocês leram com simplicidade de entendimento. Para isso, não sejam papagaios. Repetição nunca mais. É assim que eu realmente quero sucesso para vocês. Tá bom? E como você falou muito aí em abra, né? Abra o seu livro, abra a sua Bíblia. Então, abra o seu livro. Eu trouxe, você viu? Aí pra gente. Eu né? trouxe. É. Eu não consigo declamar sem ler, tá? Aliás, eu não gosto do nome declamação. Eu continuo com leitura de poema, né? Eu acho legal, leituras de poemas.
vamos para um sarau de leituras de poemas. Eu acho mais gostoso. Eu estou numa fase agora de preparação para uma nova publicação, continuo com os poemas, sabe? Mas é uma nova fase. Eu não sou o Fernando Pessoa, né? Mas vários eus me habitam. Mas eu não tenho essa capacidade de criar o perfil, né? A personalidade com autonomia, como ele criou, né? Com nascimento, vida e morte, que é uma coisa assim incrível. Inclusive Ricardo Reis, foi Ricardo Reis? Acho que foi. Ele era médico aqui, teve aqui no Brasil, viu? Não me lembro de alguém ter visto ele, mas como Saramago também escreveu, né, o ano da morte de Ricardo Reis. Então, existiram. E a outra Mariângela que está escrevendo agora, ela existe, mas no mesmo corpo, na mesma. Mas eu tenho uns escritos mais antigos, né, de fragmentos, um livrinho que está todo quebrantado aqui, porque é bem antigo, foi da época, não sei, vocês não são, aqui no estúdio, da época da Eureka. Mas era em manual. Era aquela que tinha as letrinhas que ia batendo e que foi feito aqui em Conquista. Então, é uma coisa muito artesanal. Então, eu vou fazer a reedição desse livro, Fragmentos do Ser, e já estou no prelo, né, com o futuro. Então, espero realmente que vocês gostem dessa leitura, que não é de ontem. Ela é sempre atual. E olha que ela foi da década de 80, hein? Mas eu vou ler. 40 anos. Não envelhece, a literatura não envelhece. Por isso que vocês devem entender isso muito claramente. Ela é, como eu falei, literatura, ela está atrelada à questão da nacionalidade, da cultura, da espacialidade, sabe, da crítica, né, do seu tempo. É muito importante que vocês tenham em mente isso. Não é a literatura, abriu e leu, é lindo, é maravilhoso. Quem estava por trás? Uma pessoa. Bom, quem está por trás aqui deste poema? Uma pessoa. Eu vou ler para vocês e me permitam a leitura. Não sei se está pegando aqui no microfone, tá bem? Vou trazer para cá. De repente, a verdade ofusca. E aquela busca se transforma em fuga. A cabeça tece a teia em que o corpo se emaranha. Vontade de respirar no ritmo certo. Mas o compasso é lento e o tempo é curto. Confusas convicções afogam-se no vasto questionar. Conceitos que não mudam, valores que se chocam na razão, no coração, multiplicação de células, reprodução animal. Tudo tão banal. Diante dessa ofuscante fuga que se emaranha, certa, curta, do medo de questionar e mudar a razão, mudar o coração, mudar as células e chegar à conclusão. Sou um animal, verdade banal. O título? Ninguém ficou curioso? Eu. Mariângela Bomba. Se fôssemos comentar, passaríamos mais algumas horas. Nós estamos chegando assim ao final do nosso podcast. Pois é, nem parece que o tempo passou, nem né? Parece que o tempo passou, né? Quando estamos falando com prazer, isso também é a leitura, né? Quando estamos lendo com prazer, ela nem sente o tempo Não, passar. o não, eu queria dizer assim, que o não à leitura, para mim é uma blasfêmia. Exato. Então, assim, queremos agradecer primeiramente a Deus, que nos deu essa Sempre. oportunidade de estarmos aqui, que nos dá a oportunidade de termos essa condição, não é? De Sempre. vivenciar a literatura, a leitura, a escrita e de buscar, vamos dizer assim, atingir os nossos objetivos, tá? Porque cada um que está aqui, que está propondo a fazer um concurso, um Enem, um vestibular, ou fazer uma leitura justamente por prazer, né? Então, está fazendo algo para si mesmo e também para o universo, para o planeta, né? Então, Eu vim mais para falar do prazer. do prazer, né? Do prazer, isso mesmo. Literatura é prazer.
Então, E a leitura também. Eu leitura. quero ter podido passar isso. Leitura, ela tem seus momentos, né, de concentração e de cognição para o conhecimento, mas ela deve ser a priori gostosa, prazerosa, para que ela não se torne assim um bicho-papão na nossa vida e a gente perca oportunidades enormes de crescermos como pessoas humanas. Muito bem. Agradecer a todos os ouvintes, né, que estão Sim. presencialmente e também os que assistirão posteriormente através do YouTube. Né? Tomara que Gratidão a todos vocês. Gratidão de coração à professora Mariângela, eu que agradeço o convite. que aceitou assim de tão bom grado, de última hora. Nunca é a última hora ontem, quando a gente já está na hora. Exato. É uma pessoa que está preparada aí para sempre. Então, nossa gratidão, gratidão e gratidão. Eu que agradeço. E até a próxima. Agradeço a todos e a todas que estão aqui. Se não estão ouvindo agora, que ouçam depois. E agradecer a vocês todos. O curso de redação Mindfulness agradece a todos vocês que estão aí à disposição para justamente vir, né, vamos dizer assim, confirmar tudo isso que nós dissemos aqui hoje. Vivenciando, né? E estamos vivenciando. Pois Muito é, bom. sucesso aí no curso. Grata. Tchau, tchau.